Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Toda a sua família. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade procede sempre à ação de cair. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o amor divino cogita do bem de todos. Fragmentos da mensagem Ansiedades, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e faz parte do livro Pão Nosso, e com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia. A mensagem de hoje tem o título Soma as Bênçãos, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Não raro queixas-te dos contratempos que te cercam. Entretanto, não te animarias a isso, caso te dispusesses a relacionar as vantagens que te rodeiam. Alguns dias de moléstia grave terão surgido, compelindo-te a cuidados especiais. Todavia, se somas os dias de saúde relativa que desfrutastes até agora, observarás para logo quão pequena é a faixa dos constrangimentos físicos que te visitam. Muitas vezes, a maneira de avisos preciosos a te preservarem contra males maiores. Não conseguiste ainda concretizar ideias determinados que te enfeitam as esperanças, mas se anotas os desejos que já pudeste realizar, entenderás, sem delonga, que a divina providência está pronta a te amparar na materialização dos teus sonhos de natureza superior. Desde que te decidas ao estudo e ao trabalho nas oportunidades de serviço que se nos descerram a todos. Sofrestes reveses, quedas, prejuízos, desilusões, antes e depois deles. Porém, guardas contigo o tesouro das horas, com o emprego criterioso do qual ser-nos-á possível a recuperação ou o refazimento em qualquer circunstância difícil. Amigos abandonaram-te a área de ação, contudo, não disporás do mínimo ensejo para lastimar-lhes o trânsito, afastamento. Se souberes valorizar os irmãos e cooperadores que Deus te envia ou mantém na coparticipação de tuas tarefas e experiências, em quaisquer embaraços ou crises do caminho, somas as bênçãos que já possuis e reconhecerás que todo motivo para desalento é nuvem pequenina, a desaparecer-se no céu imenso de tuas possibilidades. Suceda o que suceder nas trilhas da vida, em matéria de amargura ou de aflição, ergue a fronte e caminha para adiante. Trabalha e aprende, abençoa e serve, porquanto, diante de Deus e à frente dos companheiros que se nos conservam fiéis, a palavra desânimo é quase sempre o outro nome de ingratidão. Espiritismo em Marcha. Agenda. Esse mês de janeiro, a Fraternidade Espírita Emmanuel comemora 44 anos de fundação. E ela tem uma série de palestras comemorativas
sempre às quartas-feiras, 7h30 da noite. Então, na próxima quarta-feira, dia 17, haverá a presença de José Roberto, do Centro Espírita Apolo de Bezerros. Ele abordará o tema Joana d'Arc. Já na quarta-feira, dia 24, a presença será de Gesley Carlos West, que é Gel, apelidado por Gel. Ele abordará o tema O Consolador Prometido. Lembramos que a Fraternidade Espírita Emmanuel se localiza à Rua Deputado Torres Galvão, 379, bairro do Salgado, ao lado da Policlínica. Também queremos aqui lembrar que se aproxima o SEAG, Seminário Espírita do Agreste, que se dá sempre durante o período de Carnaval, e o local é na Associação Municipal Espírita de Caruaruame. Então, nos próximos dias, dias 11, 12 e 13 de fevereiro, que será o Carnaval, domingo, segunda e terça-feira, os seminários ocorrerão de 2h30 às 16h30 da tarde, 14h30 às 16h30. A entrada é franca, todos são convidados, e no próximo programa nós já iremos trazer a grade dos palestrantes e dos temas que serão abordados. Não percamos esses importantes eventos espíritas em nossa cidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, continuação. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epitetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêm-se lábios a mover-se, mas pela expressão de fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces por aqueles mesmo que ora. Terceiro, preces pelos vivos. Quarto, preces pelos mortos. Quinto, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados, com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objetivo de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance. Vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Prece dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É a mais perfeita modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo.
encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 5 horas da tarde e nas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Resposta dos Espíritos: pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9, lemos: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada No Esforço Comum, e que veio a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos, conforme atraímos, e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos
da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho: um pouco de fermento, leveda e a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado um manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, bairro Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa. Primeiramente, lembrando esses próximos eventos importantes em nossa cidade. Primeiramente, na próxima quarta-feira, nós iremos ter na Fraternidade Espírita Emmanuel, localizada na rua Deputado Torres Galvão 379, ao lado da Policlínica do Salgado, a quarta-feira às 19h30 da noite. Palestra com José Roberto, do Centro Espírita Apolo de Bezerros. Ele abordará o tema Joana d'Arc. No dia 24 também nós iremos ter Gesley Carlos West, GEL, que abordará o tema O Consolador Prometido. GEL é lá da cidade do Recife e vem para a palestra aí na Fraternidade Espírita Emmanuel. Queremos também lembrar que está se aproximando o SEAG, o Seminário Espírita do Agreste, que se dá durante o período do Carnaval, que será no domingo, na segunda e na terça-feira, dias 11, 12 e 13, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, no horário das 14h30 às 16h30 da tarde. Todos estão convidados, a entrada é franca. No próximo programa nós traremos a grade de palestrantes e de temas que irão ser abordados. Vamos então para a primeira pergunta com os temas desta manhã. Como devemos proceder para a união com os planos superiores? O Espírito Emmanuel nos dá as diretrizes sobre isso na mensagem Ansiedades, que está no livro Pão Nosso. Então ele nos diz o seguinte, de que para nossa união com os planos superiores é imprescindível desejar firmemente a vitória da luz. Vamos analisar essa primeira observação de Emmanuel. Desejar firmemente a vitória da luz significa trabalhar o nosso íntimo, a nossa consciência, plenamente harmonizada com as leis divinas, aonde o que a gente pensa, sente e faz está em consonância, está em harmonia com as leis de Deus. Isso é, de fato, estabelecer luz íntima. A vitória da luz é nós, aonde nós não damos mais campo para a hipocrisia, para o disfarce, para querer parecer o que não se é. Desde que, sensibilizados pelo Evangelho do Cristo, nós passamos a trabalhar firmemente dentro de nós o burilamento íntimo, a melhoria moral, nós passamos a ser defensores da luz. Em seguida, Emmanuel diz: buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos
superiores. Vamos analisar esses dois aspectos. Buscar a paz com perseverança, de fato, se estabelece quando percebemos a base essencial da paz que deve estar dentro de nós. É preciso que no nosso íntimo não haja mais conflitos de interesses, não haja mais distúrbios de desequilíbrios morais que nos leve de encontro às leis divinas. Essa paz que tanto desejamos se expresse fora de nós, primeiramente tem que ser construída dentro de nós. E ela de fato irá acontecer na medida em que o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz está apoiado na lei maior, na lei do amor trazida a nós no Evangelho do Cristo. Então, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores. Essas diretrizes muito claras que Emmanuel coloca e que nós podemos e devemos insistir por estabelecer em nós mesmos. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Qual a qualidade principal da prece? A resposta a essa pergunta está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo Coletânea de Preces Espíritas. E que, na mensagem de hoje, começa dizendo assim: a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, sem luxo de epitetos de vocábulos ou de palavras difíceis, elevadas, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. Então vamos analisar em detalhes isso que é colocado para nós na explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil. É porque na qualidade essencial da prece há de estar presente o sentimento e não o uso de palavras que tentam suprir a ausência de sentimentos com fraseologia elevada. É por isso que os espíritos benfeitores deixam para nós muito bem claro: não importa o culto, a religião a que estejamos ligados, mas é preciso que na nossa oração a presença do sentimento que nos leva à comunhão com Deus seja o definidor do nosso pedido. Então, é uma conversação com Deus, é o uso de palavras comuns, é a abertura do nosso coração para que o amparo da espiritualidade benfeitora conduza as vibrações da nossa prece para as respostas precisas a elas. É isso que reveste a concisão, a simplicidade e que deve caracterizar como qualidade principal a nossa prece.
E concluindo a explicação, o Evangelho nos acrescenta: cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Então, em momentos importantes para qualquer um de nós, como por exemplo, antes de dormir, quando acordamos, a elevação do pensamento em comunhão com Deus, através da prece, vai se revestir das palavras que vêm do nosso íntimo e que muitas vezes se expressam no pensamento sem necessidade de palavras articuladas. Mas a certeza de que elas serão ouvidas. Elas têm ao nosso lado a presença dos espíritos do bem que nos amparam e que nos ajudam ao melhor aproveitamento da nossa experiência encarnatória. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. De que são constituídos os moldes mentais que produzimos? Então, o nosso espírito produz moldes mentais. E como é que esses moldes são produzidos? Através de nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, palavras, pensamentos, atitudes e ações vão constituir o molde, o modelo, a marca que Emmanuel deixa para nós bem claro, estabelecerão influências decisivas, importantes, sobre aqueles que nos acompanham, quer sejam espíritos desencarnados, quer sejam espíritos encarnados. Na medida em que nós estabelecemos de forma habitual, firme, esse conjunto de energias agregadas nos pensamentos, palavras, atitudes e ações, emerge de nós um campo fluídico, magnético, que impregna o ambiente, que exerce influência sobre as pessoas que convivem conosco. Então, é devido a isso que o Espírito Emmanuel ainda acrescenta: por outro lado, cada dia nós sofremos a influência alheia na construção do próprio destino, porque há uma reciprocidade. Na medida em que convivemos com outras pessoas, há uma troca dessas energias fomentadas pelo pensamento, sentimento, atitudes, ações, as quais influenciamos os outros e podemos receber também influências deles. É por isso que, sem dúvida nenhuma, mais adiante, quando a Terra passar por esse período de transição planetária em que nos encontramos, aonde imperam de forma muito intensa provas, expiações, passado esse período em que a predominância dos espíritos encarnados sejam de espíritos associados ao bem, a influência que uns passarão a exercer sobre os outros provocará de forma muito intensa o estabelecimento do planeta de regeneração, que mais adiante será a promoção da terra em que habitamos. Mas é importante, desde agora, sermos esses elementos catalisadores, influenciadores do bem das pessoas que direta e indiretamente convivem conosco, sejam desencarnados ou encarnados. Nós estamos assim chegando ao término de nosso programa. Agradecemos a audiência de todos. Estamos aqui na sua Rádio Liberdade,
todos os domingos, 7h30 da manhã. Até o próximo encontro. Divulguem nosso programa, agradecemos muito. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.